Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, que saudade de vocês, gente, pelo amor de Deus. Fluminense venceu o Internacional, um jogo maneiraço. Fluminense voltando a vencer, deixando para trás 5 derrotas seguidas, né? E Fluminense se impondo dentro de campo, senhoras e senhores. Que pena não conseguir fazer ali um pós-jogo para vocês. Eu tava super animado ontem, né? Mas o torcedor, né, pessoal, tava merecendo isso, ainda mais nas Copas, né? Que é de fato onde o Fluminense pode ser campeão nessa temporada. Eu vou até falar sobre isso nesse vídeo, né? Dizendo pro Mário, olha, se tiver que reforçar, reforça agora, porque as Copas realmente são os tiros curtos, né? E o Fluminense tem total condição de buscar aí, se Deus quiser. Mas ontem a gente teve um time que melhorou. Vamos falar sobre o jogo um pouquinho, né? Não vou adentrar muito, até porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Também vamos trazer todas as novidades sobre os possíveis reforços do Fluminense, tá? E eu recebi uma informação que não é uma informação. Não é uma informação. Ah, Thiago, não é uma... Isso eu não acho que é uma informação. Mas eu vou dividir com vocês aqui e vou comentar. Então fica comigo aqui no vídeo que eu te prometo que eu vou te contar o que eu recebi aí um pouquinho tempo antes de entrar aqui no ar. Mas olha, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Graças a Deus, estamos chegando daí a 92 mil inscritos e com o seu apoio, com a sua ajuda, meu amigo, a gente vai muito mais longe, né? E não esquece de clicar no gostei também, o gostei é importantíssimo. Agradeço a todos que sempre clicam no gostei e sempre nos apoiam muito. E não esquece de hypar o vídeo logo abaixo aí. Bom, pessoal, de verdade, rapidinho, o Fluminense ontem jogou futebol, né? Poxa, que saudade que eu estava de ver o Fluminense jogando, gente. Eu estava, de fato, com muita saudade de ver o nosso Flusão, né, se impondo, né? E foi o que aconteceu ontem. Ontem teve de tudo, tá? Ontem teve Martinelli fazendo partida absurda, teve Hércules dominando o meio de campo, teve Everaldo, né, se consagrando, né? Teve o Everaldo marcando gol e golaços, e teve Kevin Serna em noite de John Arias, posso dizer assim, Kevin Serna em noite de Cristiano Ronaldo. O que o Kevin Serna ontem fez com o Bernabéu foi uma das maiores diferenças, assim, uma das maiores vantagens que eu já vi o Kevin Serna ter, foi o que ele teve em cima do Bernabéu ontem. E com isso o Fluminense venceu, gente, fora de casa. Nós vencemos no Beira-Rio. E é o que eu brinco, né? Cara, sempre quando eu jogo no Beira-Rio, não sei, eu gosto de jogar lá, porque o Fluminense sempre surpreende. Eu tava vendo, né, uns canais do Colorados, né, eles estavam falando, não, mas a gente vai ganhar, o Fluminense não é um dos melhores Fluminenses, longe disso, pá, né? E no fim a gente viu um Fluminense que de fato teve seus problemas no próprio jogo. O Fluminense teve que colocar o Guga na lateral esquerda, né, improvisado, e o Guga fez um bom jogo defensivo, né? Fez um jogo terrível agora, né, contra o São Paulo, mas hoje jogando improvisado, fez um jogo ontem no caso, né? Fez um jogo ali à altura, né? Um bom jogo defensivo. No mais, gente, assim, só para resumir, o que eu acho que mudou no Fluminense de ontem? Eu senti que os jogadores foram mais aplicados, né? Teve uma aplicação melhor. Nós dominamos o meio de campo. O Renato foi inteligente em botar o Martinelli colando no Alan Patrick. E quando tu cola no Alan Patrick, o Internacional não consegue mais fazer nada, né? Aí vai ficar à mercê do zagueiro, né? Conseguir uma jogada, porque o Alan Patrick tá dominado, né? E o Alan Patrick ficou totalmente irritado ontem, mas o Martinelli colocou o Alan Patrick no bolso. É claro que não acabou o duelo. Agora a gente tem a volta no Maracanã, que eu acredito que vai bombar. Mano, pelo que eu vi, mensagens que eu recebi, a torcida mudou e eu acho que é o típico de vitória que de fato muda momentos, né? E dá ao torcedor tricolor esperanças, né? De conquistas maiores, esperanças de conquistar uma Copa do Brasil, de conquistar uma Sul-Americana, né? Então assim,
precisamos de fato pensar nisso e o Fluminense tem de onde tirar, pessoal. Só que precisa de reforços, né? E a gente vai entrar até nesses assuntos agora sobre os possíveis reforços do Fluminense, mas o Fluminense vai ter que reforçar, não adianta. Se o Fluminense quiser buscar essa Copa do Brasil, Sul-Americana, vai ter que contratar, né? Mas assim, dá pra ver que o Fluminense tem de onde tirar, né? Ontem, como eu disse, uma partida absurda do Samuel Xavier também, jogou muito bem, né? O Thiago Silva foi monstruoso, o Thiago Silva jogou muito. Então assim, ontem todo mundo voltando a jogar o que a gente sabe. E eu tenho... Ah, tá. Tô vendo como é que a gente perde... Mas nesse vídeo aqui tem informações exclusivas do Hora do Flu sobre até essa questão física do time, que o time estava passando, que o Renato estava mudando muito. A gente conseguiu apurar uma informação sobre isso, que é algo que estava me incomodando muito. Eu vou trazer para você, tá? E também as prioridades do Renato. Então assim, sobre o jogo, pessoal, eu não vou entrar muito porque eu não quero que esse vídeo fique enorme, mas assim, é isso. Gostei da postura do Fluminense, do foco do Fluminense. Gostei do que o Fluminense propôs, né? O Fluminense quis jogar diferente do que a gente estava vendo nos outros jogos. Era um time entregue, né? Contra o Inter, não. O Fluminense jogou muita bola, todo mundo correndo muito, aplicando muito. E o Kevin Serna desequilibrando, né? O Fluminense precisa desse jogador, né? Que desequilibra. E ontem foi a vez do Kevin Serna, com seus dribles, entrando dentro da área, correndo muito, ganhando na corrida. Deus me livre negociar o Kevin Serna, tá, gente? Deus me livre, só para deixar bem claro aqui, não existe essa ideia de envolver Kevin Serna em nada. Kevin Serna já é um jogador que funciona, por mais que vivam os seus devaneios, né? De funciona um jogo, o outro apagado, ok, mas vamos deixar ele indo, que eu tenho certeza que uma hora ele engata, porque já mostrou que pode, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, seguindo aqui, eu até separei os números do Hércules, que foram absurdos ontem, tá? Foi 100% em quase tudo, né? Em acerto de passe, passe longo e acerto de drible, né? Dominou o meio de campo. Ontem eu vi que a gente passou a perna no Fortaleza, pagando só 29 milhões nele. Vale muito mais esse jogador aqui. Ele vale muito mais, super jovem, né? Fluminense conseguiu uma contratação absurda. Aí tô falando aí, diretoria tricolor. Aí, Mário Bittencourt. Golaço teu, pô. Golaço. Fechou uma contratação absurda. Golaço do Mário. Isso aqui é impossível alguém falar mal do Mário nisso aqui. Ó. Agora, todas podiam ser assim, né? É claro que é difícil também acertar todas, né? Vamos ser honestos. Mas assim, pô, golaço do Mário. Continua. E agora no mercado a gente vai precisar. Falando em mercado, senhoras e senhores, é claro que quando se fala em Nino, a gente chega a ficar aqui, ó, levemente arrepiado. Mas o meu amigo Lessa, hoje, no seu canal, até aconselho a você ir no canal do Lessa, ele trouxe uma informação, né, que o Nino manifestou formalmente, tá, ao Zenit o desejo de voltar ao Fluminense. Lembrando muito o que o Arias fez com a gente, né? O Arias apresentou para o Fluminense formalmente o desejo de jogar na Premier League pelo Wolves, né? O Nino faz agora a mesma coisa. Só que a questão do Nino é uma questão que mexe muito comigo, porque são questões familiares que estão fazendo o Nino querer voltar ao Brasil. Então, assim, quando Nino tá com um filho jovem, né? Nino tem uma bela família, mas eu tô falando assim, quando mexe com questão familiar, né? Pô, talvez a Rússia tá muito fria, talvez tá difícil de se adaptar à língua, né? A língua eu nem sei, porque o Nino já tá até falando russo, o moleque é inteligente de um nível absurdo. Mas assim, né, a família com dificuldade de adaptação, vamos ver o que o Zenit vai fazer, né? Segundo Lessa, o Zenit não aceita receber menos de 8 milhões de euros, tá? Que a gente já tinha falado sobre esse valor, que era uma informação lá do Pedrosa, lembra? Então, assim, para tirar o Nino de lá, o Fluminense teria que pagar 50 milhões de reais, tá? E aqui vai, na minha opinião, uma coisa que talvez eu nunca falei, tá? E existe para mim, em relação ao Nino, uma operação resgate, sabe? É resgatar um grande ídolo nosso, um capitão, né? Que hoje está na Rússia, no frio da Rússia, querendo voltar até por questões de família, né? Meu amigo, Mário, tu sempre, em todas as negociações, não, mas nós aqui a gente prioriza o sentimento, o coração, o amor, o carinho, sabe? Os ursinhos carinhosos. Então, deixa eu te falar, a hora de fazer essa atitude é agora. Pega 50 milhões e taca no peito do Zenit. Fala, pode trazer ele.
Porque aqui não é dinheiro só. Aqui é questão de um capitão que precisa da gente também, cara. E quem não vai querer um Nino no auge? Galera, o Nino está no auge. Eu fiquei devendo os números do Nino, né? É por isso que esse vídeo, ô diretora, tu fala que os vídeos ficam longos. Eu sei, mas eu não consigo. Sabe? Agora eu vou mostrar os números do Nino. Aí eu não sei como o canal tem visualização. Eu não sei também, é Deus, o pessoal gosta. Eu não sei, né? Se tu pegar aqui os números do Nino, tá? Pode deixar aqui até 2025. Olha só, que foram pouquíssimos jogos, né? Você já vai ver um Nino jogando pelo lado esquerdo. Olha isso. Jogando pelo lado esquerdo, Nino. Dá pra fazer juntinho com o Thiago Silva mesmo, hein? Então assim, tu vai ver que mesmo esse ano, né, com 2 jogos só, olha aqui. Como é que constrói nossa guia? 92% de passe, meu amigo. Né? Acerto de passe, bola longa. Aí você vai ver que é interceptação. Isso aqui eu só tô falando de 2 jogos, tá? 2.5 bolas recuperadas por jogo. Eu só tô falando de 2 jogos, né? Então assim, só 2 jogos aqui tá um absurdo. Se tu pegar aqui no ano de 2024-25, olha esse mapa de calor do Nino. Tu não sabe se é um zagueiro ou se é um volante. Tu mostra isso aqui e fala, esse mapa de calor aqui. O pessoal fala, pô, camisa 5. É um volante. Não, é um zagueiro. É bizarro. Titular absoluto. A gente sabe disso tudo. Mas a gente tá falando aqui de um Nino, pessoal, que como se diz, diretor? Ele tá absurdo, ele tá supremo. O Nino, ele tá na sua melhor versão. Sei. Versão Prime. O pessoal não gosta de usar isso. Tipo, como a melhor versão de alguma coisa é a versão Prime. Nós estamos vendo a versão Prime do Nino. Então, assim, cara, joga os 50 milhões no peito do Zenit. Fala, toma. Se a questão é 50 milhões, Fluminense, você tem 50 milhões. Pega os 50 milhões, fala assim, Zenit, vambora. Pum. Por que eu tô falando Zenit, vambora? Porque o Nino tá fazendo o que eu quero. Ele tá priorizando o Fluminense, ele tá pedindo liberação para o Fluminense, ele tá pensando no Fluminense. Só que eu já tô olhando lá na frente também. Olha a notícia que saiu hoje. O Flamengo recusou uma proposta pelo Léo Ortiz, tá? De 15 milhões de euros, então eles estão para perder o seu melhor zagueiro. Faz as contas. Porque o Leipzig vai aumentar a proposta. Então, assim, o Flamengo vai... Tu acha que o Flamengo não vai pegar parte desse dinheiro aqui que vai ganhar do Léo Ortiz e não vai lá na Rússia aí? Paga esses 50 molinho. Aí vai ficar a gente tentando abaixar o preço a ponto do Flamengo vender o Ortiz e já encaminhar o Nino. Tu imagina? Aí o que a gente vai falar? A gente vai falar de um capitão que tá com problemas, questões familiares para sair da Rússia e a gente... vai ficar... Gente, isso me lembra muito Luiz Henrique. Não, o Fluminense tá tentando chegar no valor. Aí vem o Botafogo e vai lá, bota o caminhão de dinheiro assim, ó. E a gente fica igual um idiota. O que acontece o Fluminense tem que aproveitar o apelo emocional, que é o que a gente tem pra trazer o Nino de volta. Porque se for dinheiro, no Flamengo ele ganharia mais dinheiro, o Flamengo conseguiria pagar, não só o Flamengo, tá, pessoal? Só tô usando o Flamengo porque o Léo Ortiz deve sair. Mas pode ser o Botafogo, pode ser o Palmeiras, pode ser outro time que tenha dinheiro no Brasil. Ou até o Cruzeiro, né? Então, assim, se eu fosse o Fluminense, não bobeava em relação ao Nino. Joga os 50 milhões no peito do Zenit. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu tô falando. Mas, galera, é o Nino, 28 anos ainda, versão Prime. E eu vou te dizer, tá? Com o Nino aqui, aumenta significativamente as chances do Fluminense ganhar uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Que com suas premiações, já dá pra pagar até parte desse valor. Então, assim... Precisamos pensar nisso, que com o Nino aqui, aumenta as nossas chances de vitória de título e a gente consegue, com certeza, né, pagar isso ao Zenit, tá? Então, assim, sobre essa informação, fico com a minha ideia. Jogo os 50 milhões no peito do Zenit agora, porque pode babar pra nós, tá?
Agora, outras informações que saíram, pra gente até entrar no do Renato que eu tenho, que também são do Lessa, o Fluminense segue na espera pela contratação do Lucas Ribeiro, né? O jogador só deve vir pro Fluminense se ele rejeitar uma proposta do time Qatar. E estão falando que essa proposta do time Qatar lá é muito maior do que o Fluminense pode pagar. Então, assim, vai depender muito do Lucas e do que ele quer pra vida dele, né? Ele tinha assinalado ok pra voltar pro Brasil, mas quando se bota dinheiro na mesa, às vezes o jogador tá precisando também resolver sua vida, né? Pode ser também. Então, assim, eu acho que o Lucas Ribeiro vai subir no telhado, assim como o Rinestrosa, tá? A Atlético Nacional bate o pé por Rinestrosa e Fluminense congela a negociação e abre as conversas com Santi Moreno. Santi Moreno, que eu trouxe para vocês ontem que ele e o Fluminense já estavam acertados. Lembra que eu falei isso aqui? Quando saiu essa parada do Santi Moreno, eu mandei uma mensagem para umas pessoas que eu tenho aqui próximo, tá? E elas mandaram para mim o seguinte: Tiagão, entre o jogador e o Fluminense tá ok. Isso que eu sei. Falei, então beleza. E ontem, o Santi Moreno entrou aos 40 minutos de jogo, não foi titular, algo que foi super esquisito, né? Porque ele é titular, ele não entrou como titular, deve ser porque tá negociando uma saída, e entrou porque o tal do David Pereira se machucou. Aí o que aconteceu? Ele entrou e deu 2 assistências, o Santi Moreno ontem. Então assim, tá jogando. 2 assistências ontem e 2 passes decisivos que poderiam ser assistências, tá? Assim, o rapaz entrou com tudo no jogo de ontem, mostrando, né, que tá animado aí pra vestir a tricolor, né? Então, vamos ver aí, vamos ficar de olho. Então, brilhou o Santi Moreno ontem. Como diz o JP lá no Twitter, o Santi Moreno veio lá ele 1 milhão de vezes. Então é isso, meus amigos. Vamos rapidinho. Meu Deus, 16 minutos. Eu não consigo, gente. Eu tenho alguma coisa que eu não consigo terminar o vídeo cedo. Vamos lá. Informações aqui do canal Hora do Flu. Renato pede, juntamente com o Manolo, tá, gente? Ó, Renato pede prioridade máxima em 2 posições. Um centroavante goleador, tá? E um meia de criação. O Renato entende que o Fluminense hoje está sem criação, né? E lembra que eu comentei com vocês que estão rolando aí? Então, o que eu fiquei sabendo é que existem outros nomes que ainda não foram divulgados, tá? Uma pessoa me contou isso hoje. Mas estão rolando aí nos bastidores. Tipo, o Fluminense está negociando, tá sondando, tá trabalhando com outros nomes que a gente ainda não tem acesso, tá bom? E a gente pode ter surpresas aí de mais nomes surgindo para o Fluminense fechar, tá? Por isso que eu tô falando, porque ainda não divulgou o centroavante. E pro Renato, a informação do canal Hora do Flu é que o centroavante goleador é prioridade juntamente com o meia de criação. Atualmente, as negociações que devem estar rolando aí, né, ou que próximas a acontecer, é o Santiago Moreno e o Vitinho, né, que tá com aquela proposta na mesa e ainda não tomou nenhuma decisão. Outra coisa, Renato planeja testar um novo sistema, uma nova formação, tá? Que é aquele 4-4-2 losango, né, com 3 volantes e um meia armador, um segundo atacante e um centroavante. Bom, é que eu tô sem tempo, tá? Mas assim, o losango, o 4-4-2 losango, é uma das formações aí que mais fizeram sucesso antigamente, né? Hoje em dia não vejo muita gente usando tanto, mas ela é perfeita na minha opinião, porque ela tem tudo. Ela tem uma segurança de um meio de campo com 3 volantes e ainda com um jogador focado em criar, né? Um camisa 10. E lá na frente você pode colocar 2 atacantes, né? Aí você pode colocar um atacante de mobilidade, o outro mais grandão, ou 2 de mobilidade, tu entende? É muito bom isso e o Renato quer testar esse novo sistema. Até por causa disso, ele precisa desses nomes, tá? Principalmente para os jogos contra times fortes em casa, times que jogam recuados. O Renato continuaria usando o 4-3-3 que a gente já conhece, né? Que são 2 pontas e um centroavante, tá bom? E sobre a questão física, o que nós conseguimos apurar é que o clube trabalha em módulos temporais durante o ano. Então, neste primeiro ciclo, né, a preparação física era para que os jogadores chegassem no ápice físico durante o Mundial.
Então, essa queda física nos últimos jogos é considerada normal, tá? Então, o Fluminense trabalhou para ter o Fluminense fisicamente absurdo mesmo no Mundial, que foi o que a gente conseguiu ver. E após isso, ia ter uma caída mesmo de rendimento, né, na questão física. E vai dizer o seguinte: preparadores estão iniciando um novo ciclo, tá, de preparação física para o restante da temporada. Tá, então assim, esse planejamento pouca gente fala, né? Mas é um planejamento que rola dentro do Fluminense para você ter o Fluminense, o melhor Fluminense fisicamente no período mais importante, né? Como foi o caso na Copa do Mundo de Clubes, tá bom, meus amigos? E para terminar, sobre as mudanças feitas nos últimos jogos, que foram aquelas mudanças muito grandes, que eu particularmente critiquei muito o Renato, é que o Renato está cumprindo com planejamento junto ao departamento de fisiologia, tá? Pois muitos jogadores apresentam estafa muscular, né, podendo ter lesões musculares se não tiverem cuidados. Então assim, os jogadores do Fluminense estavam vivendo um período ali de estafa que era um período próximo à lesão. Então ele teve que fazer essas mudanças, né, até para associar esse novo ciclo que vai viver agora o Fluminense fisicamente, tá? A princípio, o desempenho físico já terá uma melhora significativa neste mês de agosto, e eu acho que a gente já até viu essa melhora ontem. Tá? Para ser bem honesto, essa foi a informação que a gente recebeu aqui no canal Hora do Flu, canal Hora do Flu, trazendo um pouquinho sobre fisiologia, gente, sobre prioridade, Renato, formação nova. Meu amigo, é muita informação aqui nesse canal, espero que vocês gostem. Eu vou terminar porque 20 minutos eu já acho que eu já daqui a pouco apanho da diretora aqui. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Tô esquecendo de alguma coisa? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu trago depois. Não, então tá. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, desculpa, gente. 21 minutos. Só Guerreiro chegou aqui. Só Guerreiro chegou assim. Só Guerreiro chegou? Podia botar uma frase pra eles falarem, né? Quem chegou aqui. Sei lá. Ah, bota o simples, tá? Vitória Fluminense. Aí vão achar que eu tô lembrando de... Não, gente. É só Fluminense, tá? Vitória Fluminense. Vai lá. Comenta aí. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal. Só nações colores. Vamos.